Oi, eu sou o Renato Ferreira e esse é o InsightCast, o podcast para quem quer entrar de cabeça no mercado de vendas do Brasil. Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui no 13º episódio do InsightCast. Meu nome é Renato Ferreira, sou um dos fundadores da Insight Sales e hoje seu host. Agradeço muito por nos acompanhar e nos siga no Spotify e SoundCloud. Hoje, pessoal, o convidado é um grande amigo meu, Bruninho Oshiro, trabalha como Key Account na NetShowMe, ele é cervejeiro, lutador e meu amigo. O tópico vai ser sobre coordenação, gestão e também como executivo de vendas, né, vantagens e desvantagens de cada uma das funções. O Bruninho é um cara bem massa, que já atuou, né, bastante em cada uma delas, então acho que ele consegue compartilhar uma visão aí que vai atingir todas as pontas. E Bruninho, obrigadão por poder contar com você por aqui, né? E nos conte um pouquinho de quem que é o Bruno, né? Um pouco da sua história de vida, né? Para poder compartilhar com o pessoal. Legal, valeu. Obrigado aí pelo convite. Estou super feliz aqui de participar. Vamos lá, eu brinco que eu tive eu não sei se é por sorte ou por azar, mas eu acabei fazendo a minha carreira inteira dentro de startups. Então, assim, pro bem e pro mal, eu tenho eu sou bem enviesado com a questão de modelo de negócio e tal. Então, bom, comecei na Samba, né, como estagiário de CS. Na época, era uma área que estava começando, né, tinha só o meu gestor e que era um cara muito de vendas. E aí eu fui indo um pouco mais para a parte de processo, de tentar entender como as coisas estavam acontecendo, até porque, como eu falei assim, né, até um pouquinho antes de entrar, era o próprio time de vendas que tocava os clientes depois. Eu não tinha uma área específica para fazer isso. Aí, depois de um tempo, o Stock, né, que era o gestor, acabou saindo da empresa. Eu assumi a área por um tempo e foi bom, assim, né? Era um time pequeno, a gente tinha, acho que 4 pessoas, mais ou menos, e aí foi uma primeira experiência como gestão, primeira experiência de ser responsável por outras pessoas e reportar coisas da área, assim. Aí, depois de um tempo, já não estava mais... já não estava mais muito interessante para mim, e aí eu resolvi tirar um tempo em off, assim, fiquei uns meses aí pensando quais seriam os próximos passos, e a NetShowMe acabou aparecendo num momento muito legal para mim, que era exatamente um momento de pivô da empresa, né? A NetShowMe fazia transmissão ao vivo para o mercado B2C, voltado para artista, influenciador, isso antes de Facebook Live, de Instagram Live, do YouTube focar na parte de transmissão ao vivo também. Então não tinha esse canal, né? Foi quando começou a surgir Meerkat, Periscope. E aí, enfim, aí os big players de tecnologia começaram a olhar para isso, e aí a NetShowMe resolveu fazer esse pivô e focar no mercado B2B. Atender as empresas, né? Na época, engraçado, porque hoje live ninguém aguenta mais, né? Você pisca, tem uma live acontecendo, mas é engraçado que quando a gente começou isso, quem contratava nas empresas era a área de inovação, era um negócio completamente novo, assim, ninguém sabia direito como mensurar, então foi um processo de descoberta muito legal. E aí, assim, no meu processo de contratação, assim, né, era o Dani e o Rafa, os dois fundadores, e o Gabriel, que era outra pessoa que trabalhava lá também. E aí, no processo, o Rafa falou comigo, ele falou, cara, eu toco as vendas offline. A gente precisa de alguém que olhe para o online aqui. Eu sei que você tem uma experiência como Customer Success, mas a gente não tem os clientes ainda, a gente está indo para os clientes novos, então a gente precisa entender como é que vai funcionar essa parte digital aí. E aí foi uma carta em branco, assim, né? Foi um papel em branco para começar. Já nessa época a gente enfim, você já estava com a consultoria também, a gente já trocava umas ideias e era uma coisa que eu olhava muito para vendas
como algo que eu queria me especializar, né? Como eu falei, na época de Customer Success já era um CS bastante venda, assim, muito focado em renovação de contrato, em aumento de contrato. Então a gente tinha uma pegada muito comercial e aí foi uma oportunidade muito legal, assim. Basicamente a gente manteve o nome, o CNPJ e os fundadores da empresa e eu entrei nessa mudança total, assim. Então, aí foi, tipo, eu escrevia para o blog, eu que, tipo, fazia as automações lá de e-mail marketing, respondia chat ali no Intercom, fazia venda, fazia onboarding, às vezes fazia a produção da transmissão também. Deu para fazer muita coisa e me experimentar em muita coisa. Aí depois a gente fez um primeiro ano, assim, muito de validação, aí veio a rodada de investimento com a Provence, aí a coisa começou, a gente, assim, eu lembro que a gente estava em 4 pessoas e de repente a gente contratou mais 4 pessoas, então, assim, antes do carnaval daquele ano, 2017, a gente, para depois do carnaval, a gente praticamente dobrou o time, e estava tudo na nossa cabeça, era muito uma coisa assim de passar para a galera, mas não tinha nem documentado assim, o que a gente estava imaginando. E, enfim, as coisas foram tomando um tamanho, a empresa foi crescendo e a gente começou a ter aquele problema de quem é que resolve. Eu tenho um problema com quem que eu falo, porque não tinha as áreas divididas, quem era o líder, o head de cada área. E até nesse momento, eu mais ou menos ali para o meio do ano, eu saí um pouco da parte de vendas em si e fui tocar uma parte de parcerias, que eram com as produtoras que trabalham hoje, né, até hoje, né, no nosso modelo na NetShowme, de produtores, fornecedores de internet, tudo que a gente precisa para entregar o projeto. Fiz um MVP dessa área, entreguei e aí depois assumi como head de vendas. Foi nesse momento que a gente precisava já minimamente dividir as áreas para saber com quem resolver os problemas. Basicamente era isso. E aí, assim, a gente teve um crescimento orgânico muito legal, o time aumentou, a receita aumentou, os problemas aumentaram. Comecei a participar de algumas mentorias no Gama Academy, nas edições do XP. Numa dessas, eu acabei conhecendo a Cameli, que era a diretora comercial da OMI. A gente bateu uns papos muito bons, assim, para fazer benchmark mesmo. E aí surgiu uma oportunidade na OMI para realmente escalar um time de vendas. Tinha capitalizado aí, tinha pego 2 rodadas num intervalo de 7 meses. Então tinha assim, mais de 100 milhões ali captado justamente para acelerar a força de vendas, para escalar o time de Inside. E era uma experiência que eu queria muito viver, assim, era algo que eu fazia, né, muita conversa, tipo, muito benchmark, para entender, eu via assim, cara, minha operação tá legal, mas, tipo, é uma operação pequena. Será que numa operação grande eu dou conta? Será que se esse time crescer muito, quais são os desafios de um time, por exemplo, de 10? Qual que é o desafio de um time de 30, de 50, de 80 pessoas? E foi exatamente essa oportunidade que apareceu para mim. E aí, enfim, fiz a minha transição para a OMI em 2019, assumi o time de geração de demanda lá, né, um time que faz as parcerias com os contadores e gera os leads para o time comercial vender. É um time de vendas também. E aí, logo que eu cheguei, já foi essa escalada absurdamente rápida que eu comentei, né? Então, assim, eu peguei um time de menos de 10 pessoas lá, quando eu entrei, e em poucos meses o time estava batendo 30, 40 pessoas. Isso só a minha célula, né? Dentro do time em si, o time foi crescendo bastante também. Depois houve uma mudança de estratégia ali e eu acabei assumindo o time de vendas, né? Que vende a solução mesmo para o cliente final. E depois acabei fazendo uma transição para... isso foi na virada do ano, né? Do ano de 19 para 20, quando a gente estava fazendo o BP ali da área, fazendo o planejamento, a Cameli me convidou para assumir como Sales Ops, para deixar de ter um time comigo, deixar de liderar um time de vendas em si e ficar mais focado na parte de processos, de acompanhamento de BP, e gerando as métricas-chave que a gente precisava. E aí foi bem interessante, porque aí realmente era gerenciar um time de mais de 100 pessoas. Então, foi um desafio muito bom, foi algo muito... assim, acho que pontualmente a minha carreira foi extremamente assertiva, essa mudança. E até que veio pandemia, e, enfim,
assim, as coisas acabaram rolou uma reestruturação muito grande também na OMI, e eu vi que ali já não estava mais condizente com os desafios que eu estava buscando. E aí abri conversa com algumas empresas, isso no meio da pandemia, e uma das coisas interessantes foi o Rafa da NetShow me ligou e falou, cara, assim, tô tocando interinamente a área comercial aqui desde que você saiu, mas, enfim, se não tá muito legal para você aí, o que você acha da gente bater um papo? E aí agora, no meio do ano de 2020, em junho, eu retornei como head de vendas da NetShowme, e foi uma experiência diferente de chegar e, assim, parte do time era o mesmo time que eu tinha deixado, e só que o time cresceu, enfim, a demanda, né, em 2020 na NetShowme cresceu demais, então o time aumentou, trabalhando com um time que eu não conhecia direito, no modelo remoto, que era bem diferente também, mas foi um movimento muito legal também. A gente, enfim, bateu o recorde em 2020, fez um resultado bem acima da super meta do que a gente tinha imaginado. Foi acho que uma arrancada muito legal. Esse segundo semestre foi impressionante. Eu nunca vi o time vendendo tanto assim, a gente tendo tanta demanda, tanta saída também. E aí encerramos muito bem, com super meta entregue, com sensação de dever cumprido. Mas nesse período, já no final do ano, eu já estava matutando aí um novo shift aí de carreira. E aí depois acabei tirando umas férias em novembro e foi muito bom para refletir sobre tudo isso. E aí agora, na virada do ano, de dezembro agora para janeiro, eu estou fazendo a transição para atuar com contas estratégicas. Então, acho que a gente vai falar mais disso aí durante o podcast, mas eu estou saindo do papel de gestão e voltando a executar a venda na ponta, trabalhando nessa célula de Key Account que a gente está montando para esse ano. Então, acho que é isso. Resumidamente, acho que é isso. Não, bacana. Pô, você contou aí uns bons 10 anos em 8 minutos, né? Então, pô, o resumo do resumo, né? É isso aí. Não, fantástico. E assim, Bruninho, eu acho que emendando um pouco, né, com o que você contou dessa história em relação já a ter atuado em várias funções e negócios diferentes, né? Uhum, Já ter passado por vários papéis, tanto em vendas quanto em pós-vendas. Me uhum, conta um pouquinho, assim, como que foi sua experiência em cada um deles, a gente uhum. poder, enfim, eu acho que destacar pontos positivos, né, pontos negativos, gestão de vendas, vendedor ali. Legal. Compartilha um pouquinho com a gente. Vamos lá. Cara, assim, eu acho que pegando lá do começo, assim, né, como eu falei, quando eu fui CS, né, era um CS muito vendedor, né, então tinha uma coisa muito, é, assim, era uma venda mais relacional, era aquela coisa de garantir muito que o cliente continuasse acreditando na solução para a gente conseguir monetizar isso, né, rentabilizar com novos contratos, com extensão de contrato, com renovação. Então já era assim, era uma venda, só que ainda tem aquela coisa que você se divide um pouco, porque você toma um pouco de porrada do cliente quando as coisas não estão acontecendo bem, né? Então, eu acho que foi um início ali para eu perceber que eu gostava muito disso, da parte comercial. Depois, já na NetShowme, como primeiro vendedor da empresa, como eu tinha que me dividir em vários papéis, né? Então, ao passo que eu estava vendendo, eu já estava minimamente tentando pensar no processo para que outra pessoa pudesse fazer. E tinha que me preocupar com a entrega, né? Também, porque, enfim, eu não tinha para quem fazer a passagem de bastão, né? Era eu mesmo. Então, nesse ponto, o contra, assim, é não ter podido focar muito no resultado de vendas em si, vendendo, mas me trouxe uma visão sistêmica da empresa muito boa, de enxergar como as áreas se conectavam. E também quando você, até o pitch é diferente, né? Quando você é um dos primeiros vendedores, você consegue trazer muito uma visão de empresa para o cliente. Então o seu nível de credibilidade sobe muito, porque você está quase vendendo como se fosse um dos fundadores da empresa ali.
você está falando muito de um negócio que está nascendo, você está vendendo muito a visão do que vai ser. Então, assim, você ainda não tem o produto redondo, você tem muita coisa que você tem que vender assim, pro cliente acreditar naquilo que você está propondo de solução para ele. Depois, já como head da operação, né, head de uma operação inicial, cara, fritei muito em processo, métricas, até entender o que realmente são métricas-chave, né? A gente, no começo, tem um pouco aquele fomo de não preciso medir tudo, e aí depois você vê que grande parte daquilo não serve para nada, não muda nada no resultado, vira métrica de vaidade. Então, contratação foi algo que eu tive que aprender meio na raça ali a fazer, e fui estudar, fui conversar com gente de RH, de vendas, com outros gestores para entender acho que como balizar um pouco, né, a contratação, não fazer 100% no feeling ali, mas mais para frente eu vou polemizar um pouco nisso aí também. E, bom, depois na OMI, cara, assim, nunca trabalhei com tanto budget assim, disponível para poder realmente fazer muita coisa. Então, assim, numa operação inicial, quando você está começando, você tem que contar muitas moedinhas. Ele fala, cara, onde que a gente vai investir? Vai botar aqui ou vai botar ali? E na OMI a gente tinha muito recurso para fazer as coisas acontecerem. E ali teve uma experiência legal que eu assumi um time. E aí depois, porque lá a estrutura era o team leader, né, que era a primeira liderança de equipe ali, e depois a coordenação, né? Então, foi uma experiência de eu já gerir gestores. Tipo, era uma galera que estava gerindo o time. Então, que muda bastante, né? O contato com o vendedor é uma coisa. Você falar com um gestor de vendas que vai passar isso para o vendedor, já muda. Você tem que se preocupar muito com a mensagem para ela não se perder no caminho. Então, e também tem muita, acho que o grande desafio aí foi o ritmo muito acelerado de contratação. A gente tinha, no Inside Sales, tinha a meta de contratar 20 pessoas por mês. Então, era uma loucura, assim. Como Sales Ops, eu tive que desenvolver muito mais um lado analítico, sair realmente total ali do fogo ali de vendas e ser talvez um pouco o contrapeso ali, ser alguém um pouco mais olhando para as métricas e ignorando um pouco, até certo ponto, aquilo que eu estava vendo assim no dia a dia, na operação, da galera fazendo, e confiar muito mais em alguns dados ali. Então parece que foi assim, mudar um pouco de lado da mesa, mas foi uma experiência sensacional, assim, de fazer, né? Controle de gestão da área, plano de metas, plano de ramp-up, de comissionamento, testar, ver o que vai, o que não vai. E, obviamente, fiz muita coisa errada também, mas, enfim, foram vários aprendizados. Como retorno como head numa empresa que eu sou sócio, que eu já e voltando para ela, acho que realinhamento cultural foi um negócio assim, acho que startup, né, você sabe muito bem isso, a cada 10 pessoas que a empresa cresce já é uma empresa nova, já tem gente muito diferente, com cabeça diferente, então ter esse realinhamento de o que era a cultura da empresa, o que a gente acreditava, o que seriam boas práticas na área, o que não seria aceito dentro da área, revisão de alguns processos e, principalmente, né, como a gente estava falando um pouco em off, assim, em ano de pandemia não tem como, você acaba virando um pouco o terapeuta do time. E para garantir, né, que o time esteja minimamente saudável aí na questão mental, né, e tá minimamente equilibrado num ano tão maluco, né, com tanta coisa acontecendo. E agora, cara, nesse novo desafio, né, de agora com essa célula de Key Account, e a gente também vai falar um pouco mais disso mais para frente, mas é uma coisa que eu estou bem animado, assim, de poder voltar a focar em vender, em atuar em alguns clientes bem específicos. A gente tem já uma cobertura em alguns clientes nível enterprise, assim, que a gente faz um trabalho bem a gente brinca, né, que é a estratégia do cavalo de Troia. Assim, a gente faz uma venda, depois vai conhecendo as outras áreas lá dentro, vai crescendo, expandindo a conta.
Então, acho que assim, no geral, essas experiências todas foram muito interessantes, porque cada uma me exigia uma coisa diferente. Em algumas funções eu precisava ser um pouco mais relacional, um pouco mais político. Em alguns momentos eu tinha que simplesmente passar o facão porque tipo, uma turma não tinha rampado. Enfim, acho que são desafios diferentes e que me fizeram evoluir de formas diferentes, assim. Eu acho que é legal ter essa visão, né, Braninho? Porque muitas pessoas acabam enxergando que o único caminho natural de evolução em vendas é para gestão, né? Sim, Sendo que sim. você, assim, você acaba assumindo desafios muito distintos, né? Que também eles requerem habilidades diferentes, né? Para Aham. cada uma das funções. Assim, isso tem esse mito, né, da coisa de você precisar assumir um cargo de gestão para você estar sendo, vamos dizer assim, para você estar evoluindo dentro de uma área comercial. E, e aí, assim, cara, eu tenho uma visão sobre isso que ela não está errada. Eu acho que depende muito da operação que você está inserido. Então, por exemplo, quando a gente fala de uma operação bem padrão, assim, de venda de SaaS, ticket baixo, o pitch é muito padronizado, as objeções são mais ou menos a mesma, você acaba, ah, acaba empapuçando um pouco. Eu vejo muito vendedor bom assim desse mercado trocando de empresa porque, cara, não, tipo, você precisava de coisa nova, precisava refrescar um pouco a cabeça, não aguentava mais repetir as mesmas coisas. E quando você atua num nicho de mercado específico, às vezes você não está, se você não se a solução é muito verticalizada, você dificilmente consegue pensar em níveis muito diferentes. Assim, eu atendo um pequenininho, mas atendo um banco, atendo um negócio. Assim, quando você resolve um problema muito específico de um nicho, fica mais difícil você ter esses perfis de clientes muito diferentes para justificar você ter células de vendas diferentes, né? Você ter uma célula enterprise, você ter uma célula de SMBs. Então, acaba que você não consegue fugir muito daquele plano de carreira vendedor júnior, pleno e sênior. E aí, quando o cara chega no sênior, se ele ainda quer novos desafios, se ele começa a ficar muito preso naquilo, você não tem muito para onde sair a não ser que ele assuma a liderança do time. E aí, nesse caso, eu acho que não está errado, né? É o caminho que você tem. E aí, eu acho que o alinhamento de expectativa é extremamente importante, né? Porque eu conheço gente assim que basicamente assim vendeu porque precisava ter essa experiência, mas queria ser gestor. Na verdade, era só um meio para chegar. E também gente que assim foge de qualquer jeito de um cargo de gestão, de liderar uma equipe. E prefere ser o especialista em vendas, a pessoa que vende, que converte, que ganha uma boa grana de comissão. Agora, quando a gente olha para coisas, para vendas um pouco mais complexas, venda de projeto, coisa que você, ou uma solução que seja muito mais horizontal, você consegue olhar para segmentos de mercado diferentes, tamanhos de empresas diferentes, porque você consegue atender. E aí a gente cai num modelo até um pouco mais de ter carteira de clientes, né, assim. E eu vejo que nesse caso, principalmente quando você vende projeto ou coisas extremamente complexas que demandam muita coisa, que o seu ciclo vai ser maior, eu acho que os desafios são muito diferentes, né? Entre um projeto e outras coisas mudam muito. Então, quando você tem esse desafio de novo, diferente, diário, você tem sempre coisas novas para estar construindo junto com o cliente. Eu acho que você perde um pouco essa coisa da padronização, de estar muito certinho ali, né, que nem num modelo SaaS ideal, mas você também não empapuça tanto o time, né? E aí, como eu falei, isso depende muito de como que a operação funciona ali. E você consegue ter, na verdade, surge a necessidade de você segmentar um pouco, né? Quando você é muito horizontal, você precisa, depois de um certo tamanho, começar a segmentar. E aí faz sentido para grandes contas você
colocar a galera mais sênior, a galera mais experiente ali. E somado a tudo isso, eu acho que vem também um pouco de ego, né? Essa coisa, no Brasil a gente tem muito essa coisa de ser o chefe, de falar eu tenho um time, tipo as pessoas do meu time, enfim, acho que a gente consegue ver isso, as pessoas querendo assumir muitas responsabilidades, muito pelo que elas vão ter em troca daquilo. Então, aí vem, tipo, aí você vê, né, a galera, assim, como, tipo, começa a meio que pregar essa questão da gestão. Então, post no LinkedIn falando da jornada do herói de ser um gestor, do quanto é difícil para um monte de gente curtir, mandar confete, fazer aquela coisa que faz a pessoa parecer que ela é superior ou que ela tem mais conhecimento. Aquela coisa de, tipo, pô, por que a pessoa é responsável por um time? Porque ela é tipo, líder do time ali. Então, eu vejo isso, assim, como algo que eu queria muito liderar uma equipe por conta da visão sistêmica de empresa, né? De poder conectar bem com as outras áreas, de ter essa coisa de, pô, eu conseguia vender bem, mas será que eu consigo... na época, né, eu pensava assim, será que eu consigo fazer outras pessoas venderem bem? Será que eu consigo replicar minimamente o que eu estou fazendo com outras pessoas? Então, eu via muito por esse desafio e como no momento foi muito legal para mim. Mas aí, como eu falei, né, eu acho que vai muito de qual o desafio que você está buscando para você. E aí, a partir do momento que você conhece isso, você tenta buscar empresa que possa te oferecer isso. Então, hoje eu, assim, não tenho mais vontade de ser gestor de time. Eu já não tenho muito essa pegada. E, ao mesmo tempo, eu sentia muita saudade, sentia falta de poder vender, de poder ser responsável direto pelo meu resultado, de poder... enfim, e a questão de... Né, acho que o vendedor acho que uma das únicas funções da empresa que consegue taxar a empresa, né? Tudo que você vende, você tem uma comissão ali. Então, eu comecei a enxergar como momento de carreira, de vida para mim, de fazer muito mais sentido eu poder atuar, né? Assim, sendo muito honesto, assim, se eu fosse para pegar lead inbound ali, que estava chegando em volume, eu não sei se eu estaria tão animado, mas um projeto interessante para trabalhar com contas estratégicas, trabalhar com uma carteira pequena, mas super focado, foi algo que me atraiu bastante. E tive essa conversa super aberta, né, com o Dani e com o Rafa lá na NetShowme, e felizmente essa mudança aconteceu dentro da empresa, né? Eu não precisei ir para outra empresa para fazer essa mudança de direcionamento de carreira. Então, acho que resumindo tudo isso que eu falei, eu acho que assim depende, né? Em algumas estruturas organizacionais, sim, você só vai evoluir se você for o gestor da equipe. Você só vai ter esse caminho. Mas existem outros formatos que você pode encontrar para sim seguir uma carreira como especialista. Seja você querendo passar um tempo como gestor, como eu fiz, e voltar para a linha de frente vendendo, seja nem experimentar a gestão, ir direto como especialista, como eu conheço algumas pessoas, você conhece também gente que focou a vida inteira em fazer isso, né? A carreira inteira em fazer isso. Não, fantástico. E é um ponto muito interessante, né? Porque aqui no Brasil, realmente, isso acabou se tornando um mito, né? Porque, de fato, igual você comentou, você vai evoluir como gestor, né? Sim. Só que muita gente não faz um paralelo, né? Se a evolução que essa mudança de cargo vai trazer é algo alinhado com o que ela gosta de fazer, né? Exatamente. Com as ambições de vida, às vezes, enfim, a pessoa ela pode ter um perfil mais só para vendas mesmo, né? Ou gostar mais de vender do que de gerenciar pessoas. Então, muito interessante. Esse ponto que você colocou aqui na roda é muito interessante, porque efetivamente traz uma visão não tão usada aqui no Brasil, mas que lá fora já é muito comum. Que você pode fazer uma carreira em uma função que não necessariamente é de gestão, né? Uhum. E ser feliz, ganhar dinheiro, enfim, evoluir do mesmo jeito. Exatamente, exatamente. Acho que esse é um ponto, né? E até a gente tem o Will, né, que é um amigo nosso em comum, sempre falou isso, falava zoando pra gente, mas é muito real, assim, né?
você fala assim, cara, não, eu não, eu quero realmente, tipo assim, poder ter a minha atuação direta ali e converter isso em comissão, em ganhar uma boa grana, assim, isso em qualquer empresa, né? Acho que os top vendedores, o primeiro tier ali sempre vai ganhar muito bem, porque vende muito bem. E eu acho que quando a gente fala de gestão, tem que estar muito. Não é todo mundo que gosta de gerenciar pessoas, não é todo mundo que, inclusive, tem paciência para isso. E não. E assim, e eu também. É aquela coisa, né, de já ter ouvido para não fazer isso, ver que dá errado e se arrepender, que é, às vezes, numa estrutura em que o único caminho é a gestão promover tipo, um dos melhores vendedores ou o melhor vendedor para cargo de gestão, e aí você perde os dois, né? Você nem conseguiu o gestor que você queria, você perdeu um dos melhores vendedores que mais trazia resultado, e no fim das contas acaba que não fica bom para ninguém, a pessoa acaba saindo da empresa, ou você tem que demitir porque não está cumprindo ali a função. Eu acho que isso por isso que eu falei, né? Alinhamento de expectativa é tudo assim na entrada, e quanto mais a pessoa entender o quanto ela de fato quer aquela função, menor vai ser a frustração, porque muita coisa acontece muito imprevisto no dia a dia. Então, ao mesmo tempo que tem gente que não tem muita paciência para ficar vendendo, fazendo follow-up, para ficar tipo fazendo revisão de pipe, olhar, ver o que tem, conseguir passar um forecast assertivo. Tem gente que não tem muito saco para isso, né? E como eu falei, mas ao mesmo tempo gosta da área comercial. Então, vai se encontrar mais como um gestor, mas eu tenho a visão de que é sempre importante você ter vivenciado, ter vendido ali para você depois assumir a liderança da equipe. Posso ter certeza do que você não quer, né? Acho que esse aí você falou tudo, cara. Assim, o mais importante é saber o que você não quer fazer de jeito nenhum. E aí, tudo que você fizer, automaticamente você vai estar um pouquinho mais perto do que você quer, mesmo não sabendo exatamente o que você quer, né? Exatamente. Não é, assim, é um ponto muito bom que eu acho que, pô, se as pessoas levassem um pouco mais para a carreira profissional, né? Acho que geraria um pouco menos de diminuiria a infelicidade, né? Sim, Você está numa função, você não está satisfeito. e até rotatividade. Eu vejo tem gente que tipo assim pinga de empresa em empresa, cada 6 meses está numa empresa diferente e não se encontra assim. E aí eu acho que, não sei, minha opinião é de que vale aí muito um exercício de autoanálise, autoconhecimento aí para você entender, pô, será que o problema são todas as empresas que você está passando, ou você ainda não se encontrou em algo assim? E aí que eu falo assim, encontrar algo que você fala assim, caralho, eu gosto muito de fazer isso e tal, não sei o quê, é difícil. Então, ir negando as coisas já é um bom caminho, assim, né? Eu, por exemplo, eu não gosto de marketing, eu não, tipo, você nunca, apesar de ter formado, né, em comunicação social, foco em marketing lá e tal, eu não, particularmente, não tenho interesse nenhum em trabalhar dentro da área de marketing ou assumir a área de marketing. Tipo, voltar a ser customer success, resolver problemas de cliente, assim, também não é algo que me, que me atrai. Então, e ao mesmo tempo eu vejo que eu gosto muito da adrenalina de vendas, acho que do dinamismo, né, com que as coisas acontecem. Mas nesse momento eu vejo muito mais, assim, me atraindo muito mais o fato de poder fazer grandes vendas para grandes clientes, poder focar muito nisso, é algo que eu estou voltando a sentir muito aquela chama, assim, de falar, pô, não, estou animado para fazer isso, sendo que a gestão para mim já estava um pouco com cara de fardo, assim, estava começando a me incomodar um pouco. É uma visão bem interessante. Eu acho que todo mundo deveria fazer esse exercício, pelo menos em algum momento, né? Para poder ver se realmente a função que ela se encontra atende, né, a expectativa dela, objetivo de vida mesmo, né? Sim, Uma coisa assim um pouco mais pessoal, mas, pô, bem legal, Bruninho. Acho um ponto bem relevante. legal. E emendando um pouco, né, a gente já acabou falando bastante disso um pouco já, mas acho que é interessante aprofundar mais, assim, na rotina do vendedor e do gestor. Quais são as diferenças que você
vê assim são mais fáceis de pontuar? Legal. Cara, assim, eu acredito de verdade que o vendedor ele precisa ser minimamente organizado, assim, ele precisa ser um pouco Caxias ali com CRM, e aí se eu estivesse falando como gestor, a galera ia, acho que pegar um pouco no pé, né? Pô, chato, ficar atualizando CRM e tal. Mas, assim, eu vejo o quanto isso é importante, né? Então, acho que para quem passa pela gestão e volta para vendas, ou quem está em gestão, entende muito a importância, né, do quanto a informação precisa estar precisa ali, né? Para quem é responsável por um time de vendas ou já geriu um time de vendas, sabe que assim você tem que as perguntas tem que estar você tem que responder para o CEO ou para quem seja, para quem você responda, você sempre tem que dizer o quanto está vendido e o quanto você tem de forecast ali, e e aí para ter o forecast atualizado, para você estar sempre próximo com o time, é um desafio assim, né? Tem perfis de vendedores, né? Tem gente um pouco mais organizada, um pouco mais assim, mas tem gente que vende muito bem, que é muito bom de clima, mas é extremamente desorganizado, e aí você vai ver e fala, pô, você tem tudo isso aqui? Não, não, peraí, esse aqui já caiu, não, tem isso aqui. Então, eu vejo assim, o vendedor ele precisa ter, sim, um mínimo de organização ali, porque senão você se perde. Se você está atuando em contas grandes, você vai se perder porque você tem muita validação, muita tarefa para fazer ali, e se você trabalha com ticket baixo, você vai estar num volume de deals muito grande, que se você não estiver organizado, você também vai se perder. Principalmente para fazer follow-up, esse tipo de coisa. Acho que o vendedor, ele tem que, na rotina, assim, né, eu digo, você tem que se preocupar minimamente com a sua apresentação pessoal. Então, se você ainda vai no cliente e tal, aquela coisa, né, de você estar minimamente, você gerar um mínimo rapport ali, né, você tá, então, que eu digo assim, a gente, por exemplo, na NetShowme atua em clientes muito diferentes. Então, você vai conversar num banco, de repente, bota uma camisa, você vai um pouquinho mais parecido com como as pessoas vão estar lá, ao passo que se você vai falar com um cara de outra startup, se você tiver um pouco mais com a roupa do dia a dia, assim, vai estar super de boa. Não que isso vá interferir diretamente, uma venda vai cair por isso, mas você já começa a gerar um pouco de conexão ali. E acho que, assim, você está adequado para isso, você tem uma certa disponibilidade ali com o cliente. Não acho que você tem que ficar respondendo o cliente a todo momento e tal, mas eu vejo assim, para o vendedor, ele precisa estar sempre muito ciente do fluxo dele. Tipo, ele tem que estar muito, a rotina dele tem que estar muito atrelada ao próprio fluxo dele. Então, saber se não está entrando muito lead, tem que falar com a área que gera isso, ou se é a própria área, se é por prospecção, o que está acontecendo, ou se o funil está seco, o que está... acho que o vendedor tem muito essa coisa do senso de urgência com o próprio pipeline, isso precisa acontecer. Mas, assim, ali a responsabilidade termina ali, né? Acho que você tem, lógico, a responsabilidade de fazer uma boa venda, para isso não te tornar lá na frente, não te dar um problema, mas a responsabilidade termina ali, né? Em você fazer o seu papel, que é receber a demanda e converter ela. No papel de gestor, eu vejo assim a rotina muito carregada de alinhamento. Você precisa fazer alinhamento com os heads das outras áreas. Se você está ali num cargo de coordenação ou gerência, você precisa fazer um alinhamento entre os outros middle management da empresa, assim, né? Não só falar com os diretores, heads, você precisa transitar muito bem ali. Eu, assim, né, com as áreas conectadas. E assim, gestor de vendas, eu simplificando muito, né? Claro que a gente tem uma complexidade muito grande, mas falando de uma forma muito simplista, assim, cara, é entender as métricas-chave, né? Que foi algo que eu bati cabeça por muito tempo para entender, cara, o que eu preciso de fato me preocupar, que é basicamente isso, né? O quanto você está da meta, como é que está o month to date, o year to date, como é que você está garantindo esse resultado e entendendo a partir dessas métricas-chave, do forecast, tal, que você tem de pipeline, entendeu aonde estão os problemas. Aí você vai revisitar processo, você vai fazer, você vai precisar de contratar mais gente, ou precisa
a galera está precisando de treinamento porque está falhando ali no pitch, ou fazer as demissões também. Isso é algo que acho que isso não é muito jogado na mesa para quem vai virar gestor, mas eu gosto sempre de ter esse alinhamento expectativo com qualquer pessoa que seja para conversar, eu vou assumir um time e tal, assim, aprenda a demitir. Isso, o gestor vai precisar demitir em um momento ou em outro. É um momento que pode ser, você pode fazer encaminhar de uma forma muito legal e entender o momento e fazer isso de uma forma bem humana, entendendo, assim, até para às vezes o problema é que a pessoa não se adaptou muito bem ali, mas você pode ajudar aquela pessoa a se recolocar numa outra empresa que faça mais sentido para ela, ou pode ser extremamente traumático, né? Eu já assim, não estava na situação em si, mas com outras lideranças, falou, tive que desligar uma pessoa e foi uma bosta, foi assim, 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 a pessoa ficou revoltada. Então, eu acho que isso está na rotina do gestor. Você vai contratar, é delicado, demitir é delicado, treinamento, às vezes, se você tem um time sênior e você precisa passar um treinamento, às vezes tem uma certa resistência, mas eu resumiria assim, a rotina do vendedor em focar no fluxo de deals dele, e do gestor focar nas métricas-chave e os entregáveis que movimentam aquela métrica-chave. Seja mais time, menos time, simplificar processo, aumentar processo. Às vezes você precisa burocratizar um pouco porque a informação não está passando direito para financeiro, para CS, para as áreas que vão receber aquela informação. E essa parte de capacitação, né? Treinamento, é sempre importante estar reciclando o time. Mesmo que o time está ali já há um tempo com você, tem coisa que a gente no dia a dia acaba esquecendo. Quem trabalha com produto muito complexo, tem sempre funcionalidade nova saindo, tem sempre coisa, e de tempos em tempos é bom ter essa atualização. Bacana, acho que assim, são bons direcionamentos, né? Porque realmente as rotinas elas são muito distintas, né? Sim, sim. Você está falando de um lado de acompanhar pessoas, gerenciar o funil completo, KPI lá sem parar, acompanhar a Dash, né? Enquanto do outro lado está falando em atendimento, lidar com o stakeholder externo, né? Sim, sim. Que é ainda mais complicado, mas, pô, bacana demais, Bruninho. Legal mesmo. E seguindo essa linha, pensando agora um pouco mais em termos de carreira, né? Uhum. Quais dicas você tem, dicas e recomendações para quem quer seguir a carreira de vendedor e também quem quer seguir para a gestão? Legal. Agora essa pergunta é boa, né? Agora vamos só cagar a regra aqui. Assim, faça isso, faça aquilo. Acredite, tenha Mas assim, acho que, né, como eu gosto sempre de ressaltar isso, né? Cada um vai trilhar um caminho ali, vai entender o que acha que é importante para a própria carreira, vai investir ou não na própria carreira, né? Então, eu acho que assim, o que eu tento passar é mais no sentido de dicas que eu vi funcionar comigo ou com pessoas próximas de mim, ou que estavam na equipe que eu estava ali liderando. Então, assim, para vendedor, até assim, sendo bem simplista nisso, eu acho que estudar o mercado que você atua é essencial, assim. Claro, para todo mundo da empresa é importante você entender em que mercado você está inserido, o que você está, assim, quais são os problemas reais daquele mercado, se a gente de fato está resolvendo os problemas daquele mercado, conhecer o perfil do cliente, se você tem uma solução muito horizontal, conhecer alguns perfis de clientes, quais são os. Porque isso facilita muito no fluxo do dia a dia, né? De você, às vezes, trazer um caso, trazer uma situação ali com aquele cliente que você já vivenciou com outro, que você já. Ou que você viu no mercado isso acontecer, comentar sobre isso, eu acho que te gera uma credibilidade muito grande. Como vendedor, né? Não estou falando nem tipo, como empresa, como nada, como solução, como vendedor, eu divido, né, sempre essa questão da credibilidade entre o produto, a pessoa e a empresa. Então,
a empresa você não tem muito o que fazer ali, né? Como vendedor, né? Tipo, com relação à credibilidade da empresa. Além de trazer alguns números, você fala, pô, a empresa tem tantos clientes, atende tais coisas, assim, mas estudar o mercado, para mim, sempre foi algo essencial, assim, entender, cara, com quem que eu estou falando, né? Acho que até pela minha formação em comunicação, eu sempre tenho essa coisa de, beleza, eu preciso gerar uma mensagem, mas para quem? Com quem que eu estou falando? Qual que vai ser a abordagem que eu vou ter? Então, conhecer ali o outro lado é extremamente importante, porque, no fim das contas, para mim, o trabalho do vendedor ali é dar um match, né, entre alguma situação que o cliente está passando, algum problema, e, de alguma forma, você pode resolver aquilo. Então, quanto mais você conhecer sobre, né, vamos dizer assim, o outro lado, mais fácil fica para você propor solução e para ele acreditar na solução que você está propondo. E aí, acho que talvez com essa pergunta, quem esteja ouvindo esperava um pouco mais de falar quais as técnicas que devem ser desenvolvidas, assim. Mas eu acho super importante você conhecer as técnicas de venda. Acho que elas não foram criadas do nada. Então, assim, quantos anos tem Spin Selling? Quantos anos já tem o GPCT, Bunch? Quanto tempo tem isso? Eu acho que é importante você aprender com o passado, é importante você entender o porquê que isso foi feito lá atrás, qual foi o resultado que isso gerou. Então, assim, quando você entende aquela metodologia, e no começo tem aquela coisa de, deixa eu testar isso aqui, vou entrar numa ligação aqui, vou ver se eu consigo seguir esse framework aqui. E às vezes funciona, e assim, e tem gente que, assim, tipo, fala, cara, eu não consigo viver sem o spin, tipo, eu preciso fazer spin sempre, porque senão eu não consigo nem direcionar a reunião, tipo, eu fico meio perdido. E tem gente também que conhece tanto o mercado, conhece tanto já a forma de lidar com aquele lead, de entender a problemática tão bem que a técnica não faz tanta diferença assim, tipo, no resultado final. Até a pessoa às vezes se sente um pouco presa nisso por ter que cumprir. Então, um caso curioso que aconteceu comigo lá na época da OMI foi que mais de um vendedor me procurou porque a gente tinha as mentorias, né, semanalmente o líder de equipe tinha que fazer mentoria, ouvir a ligação, ajustar, e a gente tinha uma padronização ali, né? E às vezes o vendedor ficava assim, cara, eu fico meio, às vezes, receoso, porque eu tô na ligação e eu vejo que eu não tô fazendo o spin direitinho. Mas, tipo, a conversa tá rolando e eu fico, mas da hora que eu fui fazer a mentoria com o meu líder de equipe, ele vai pegar no meu pé por causa disso. E aí você fala, cara, é melhor você dar uma desculpa já tendo vendido. Então, na dúvida, vende, depois você fala assim, não deu para usar na hora. Que parece meio óbvio, mas fala assim, cara, entre a venda e a técnica, vende. Depois a técnica você arruma, faz roleplay, você conversa com alguém, você tipo, vai ler. Aí você, eu acho que assim, aí fazendo uma frasezinha de impacto assim, mas que eu costumo dizer assim, você pode possuir a técnica, você não pode ser possuído por ela. Se você acha que você conhecer as técnicas vai te fazer vender, não vai. Tem muita sola de sapato aí que você vai ter que gastar, vai errar pra caramba, vai passar vergonha na frente de cliente, mas você vai aprender. Eu acho que as técnicas podem te ajudar muito no começo. Para quem está em início de carreira como vendedor, é super importante entender, conhecer o que é usado no mercado, mas entender o que funciona para você. Assim, não fica tentando colocar o vendedor numa caixinha. Acho que nada mais frustrante do que uma experiência de compra quando você está falando com alguém e você vê que a pessoa está só cumprindo um checklist ali. Tipo, você responde a coisa, a pessoa nem, tipo assim, ela basicamente riscou ali, deu o xizinho ali e já vai para a próxima pergunta. Então, você nem cria uma conexão, você nem cria uma conversa, fica só tipo um checklist mesmo. Essa parte de, vamos dizer assim, de hard skills para vendas eu acho importante, principalmente no começo. Mas depois eu prezo muito mais pela experiência de compra do lead do que, de fato, você ficar cumprindo as cartelinhas que você tem que preencher ali. Como gestor, que eu dou de recomendação, assim, né? Entenda o seu lugar dentro da organização. Então, assim, tem muita gente que, né, acaba
querendo esse papel de liderança, de gestão de equipe, um pouco pelo ego também, e aí você começa a enxergar o seu time, a sua equipe como o seu feudo ali, tipo, aqui sou eu que mando, aqui que eu que mexo, ninguém vai mexer na minha área, não vem dar pitaco aqui, e você se sente um pouco como dono da área. E isso é muito ruim, porque no fim das contas você nunca, não sei se nunca, mas quase nunca você vai tomar uma decisão unilateral ali como gestor da área. Para alguém você vai estar respondendo, vão ter pessoas pares ali, né, tipo gente que está no mesmo nível organizacional que você, que vai ser impactado também. Então, como gestor, assim, eu digo muito para ter aquela política de cozinha, visite nossa cozinha. Porque, às vezes, assim, a pessoa de marketing pode estar em sites muito bons, quem está de CS, principalmente, quem de CS vai estar recebendo o que você está mandando para eles. Então, o que você está vendendo ali, o que a sua equipe está vendendo, quem está, de fato, entregando isso pode te dar insights muito bons sobre o que está funcionando. Então, assim, quando você entende o seu papel dentro da organização, se você é o diretor, entender que você, o head, entender que você vai estar respondendo direto para o CEO da empresa, para o fundador da empresa, de repente, e você tem algumas... você vai... Tem um lado um pouco político ali, tem algumas... Né, aquela coisa de... Você não dá para você sair comprando tudo quanto é briga, porque você quer fazer do seu jeito. Se você está num nível de gerente, coordenador, líder de equipe ali, entender qual é o impacto que você pode gerar. Então, assim, se você está naquela primeira liderança, o impacto maior que você pode gerar é ajudar as pessoas que estão vendendo a se desenvolver, porque normalmente você veio dali. Você era um dos vendedores e assumiu a equipe e fazer com que as pessoas consigam atingir um potencial muito bom. Quando você vai para uma coordenação, gerência, você começa a ter que se preocupar um pouco mais com gestão, métricas, outras coisas ali que vão ser importantes para você poder reportar o que você precisa, o que é demandado de você. Então, quando a gente fala de hard skills aí de gestão, eu acho que depende muito de qual é o seu papel na organização. Para alguns papéis você vai precisar desenvolver um lado um pouco mais analítico, para outros papéis você vai ser muito uma pessoa que gere as pessoas, o clima, garante cultura. Isso é extremamente importante. Então, as hard skills depende muito de qual nível organizacional você vai estar. Um Excel não faz mal para ninguém. qualquer líder, qualquer gestor é bom ter ali para você organizar suas ideias, passar isso para o time, passar isso para outras equipes também. Acho super importante. E aí, assim, terminando, né, para a lacração aqui, para falar assim, cara, acho que a maior coisa que eu digo para qualquer gestor é assim, se você não confia em alguém da sua equipe, demite, cara, porque assim, você não eu falo que assim, se você não confia na pessoa, isso pode ser 100% por viés seu, tipo, não tem nada que a pessoa fez, assim, é viés seu, você não confia. Mas daquele terreno ali não vai nascer nada. Tipo, entre você e a pessoa não vai existir uma relação de confiança que você consegue direcionar a pessoa, que você consegue fazer um treinamento legal, que você consegue gerar estímulos para aquela pessoa, porque você já não confia. Então, assim, eu já tive situações de ficar mais tempo do que devia com uma pessoa que eu não confiava na equipe, e já teve casos de eu demitir a pessoa em um mês, assim, de contratar e falar assim, cara, não dá, eu viro as costas, a pessoa está fazendo alguma coisa tipo, completamente fora do que estava combinado, então eu não consigo, tipo assim, não dá para o gestor, o líder de equipe não pode virar babá de ninguém. Então, se você não consegue confiar na pessoa, aquela pessoa não tem que estar na sua equipe. Às vezes ela vai para outra equipe, para outra área, ou sai mesmo da empresa, mas para gestor, cara, acho que essa é a minha maior recomendação. Só tenha na sua equipe quem você confia de fato. Pensando especificamente na função de gestão, né? Demissão é um dos assuntos mais complicados, né? Porque a gente mexe com a vida de outra pessoa, com os sonhos dela, né? Objetivos, Exatamente. enfim. Só que ainda assim, às vezes pode ser até um livramento, Sim. né? Eu acho para todo mundo. Pode ser tanto para o gestor de ter alguém ali que não está comprometido, assim, sem entrar no mérito do motivo também, né?
porque podem existir N motivos, pode ser algo, pode ser um momento pessoal da pessoa, né? Exato. Pode ser, enfim, ela não gostou muito do trabalho, da empresa, ou de você, gestor, né? Exatamente. Então, Às vezes o viés é duplo, tipo assim, não bateu, um não gostou do outro, não vai rolar mesmo. e as coisas não vão fluir, então acho que nesse caso é melhor cortar o cordão umbilical, né? Acho que para a pessoa também vai ser melhor, mas obviamente tendo também uma sensibilidade para realizar o movimento, né? Exato. Para não gerar nenhum desgaste além do que a demissão em si já gera, né? Exato. Já vai ser um momento ruim, porque se a pessoa não está esperando, ela vai ser pega de surpresa. Se ela já sabe que aquilo pode acontecer, aquilo está virando uma tortura. Ela, a qualquer momento pode vir, a qualquer momento pode vir naquela notícia. Então, fazer isso, acho que fazer isso de uma forma humana, fazer isso de uma forma, tipo, colocando as cartas na mesa mesmo, explicando, e se você já decidiu, cara, não vai para trocar uma ideia, assim, vai decidido, assim, ó, estou aqui para fazer o seu desligamento. E se for o caso, como eu já fiz, assim, teve gente que eu fiz o desligamento falando assim, pode dar meu celular para qualquer processo seletivo que você for fazer, porque eu te recomendo, mas aqui não tá rolando. Nós acostumamos a enxergar a demissão como algo, como um tabu, né? Sim, sim. Sendo que não necessariamente é complicado, mas é uma decisão que ela tem que ser tomada, né? Então, se ela tem que acontecer, vale mais a pena tomar conta, tomar com calma, né? Exato. Fazer o movimento com parcimônia do que, enfim, deixar a bomba estourar, deixar a situação desandar para algo muito pior. Então, eu acho que Sim, é realmente por essa pegada. É ter paciência, tomar a decisão com calma, e decidido, né? Porque exato. também você não pode deixar a pessoa viver uma situação de incerteza assim também, né? Sim, e o ambiente também, né? Você tá num ambiente assim, cara, vai para uma sala separada, tipo, de preferência não sala que é de vidro, porque as pessoas ficam vendo você conversando, você não sabe direito como vai ser a reação da pessoa. Então, tá num lugar ali que você que esteja silencioso, tranquilo, para você poder conversar com calma, explicar a situação, contextualizar, e, enfim, fazer com que isso não se torne um momento, às vezes, mais traumático do que ele vai ser por si só. Com certeza. E assim, Bruninho, acho falando um pouco desse tópico assim, um pouco mais espinhoso, né? Uhum. Qual que você considera ter sido o maior erro da sua carreira? Cara, o maior erro da minha carreira é eu eu não assim eu não pontuo como algo assim tipo foi uma contratação ou foi uma mudança que eu fiz, foi algo assim. Eu acho que é, de uns 2 anos para cá eu venho buscando uma evolução muito grande como pessoa dentro de uma sociedade, enfim, tentando entender a minha responsabilidade social. E, e eu acho que o meu maior erro foi ter sido um líder de equipe sem ter consciência social. Assim, eu fui por muito tempo, e até por ser mais moleque, tá? Tipo assim, né? Fazendo aquilo pela primeira vez. Não que isso seja uma justificativa, mas eu tinha muito aquela visão de, cara, não, vezes eu tenho que, tipo, focar no top performer, tem que, assim, você busca critérios para falar assim, não, esse aqui é o vendedor, tipo, é o melhor e tal, e não sei o quê. E, e a gente não consegue desvencilhar 100% do viés que a gente tem, né? Então, que eu acho assim? No começo de qualquer empresa, é muito comum você ter pessoas assim quase que iguais ali. Você tem pessoas mais ou menos do mesmo ciclo social, mesma faixa de idade, mesma situação financeira muito parecida. Você cresce numa bolha e tipo as pessoas que vão estar ali no começo com você vão provavelmente estar muito perto daquela bolha, se não no mesmo lugar que você. E, e assim, eu colocava tipo testes para o vendedor, fazia roleplay no processo, fazia um monte de coisa para avaliar puramente a pessoa ali, só avaliar as skills dela. E, e lá atrás eu não me preocupava nem um pouco em gerar diversidade na equipe, em ter de fato assim uma visão de, pô, se a gente está
está gerando um negócio legal, se a gente tem, às vezes, por exemplo, você tem um papel de SDR, tipo, uma coisa um pouco mais para quem está começando, quem quer entrar na área, por que pegar alguém que fez a mesma faculdade que você, fazer aquela... Por que não dar essa oportunidade para pessoas que normalmente não têm essa oportunidade? Então, eu comecei depois de fazer alguns cursos de liderança, de gestão de pessoas e tal, eu comecei a abrir muito a cabeça para isso e falar, cara, olha isso, eu achava que eu era super racional para escolher e fazer toda aquela coisa, e no fim das contas eu bati o olho, eu tinha um time praticamente assim, espelhado comigo. Eram todos homens brancos, heterossexuais, com a mesma formação que eu, com a idade muito parecida com a minha, gostava de coisas muito parecidas. Então, no fim, eu estava formando um clubinho de gente que eu gostava, e não, de fato, pensando numa equipe. E aí, depois, quando você começa a entender que diversidade, de fato, gera resultado para você, e eu digo isso porque, assim, todo mundo tem ponto cego. E se você tem pessoas que têm a mesma vivência que você, o mesmo mapa de vida que você tem pontos cegos muito parecidos. E quando você começa a ter pessoas muito diferentes na sua equipe, você começa a pensar diferente, você começa a ter outras visões, você consegue eliminar muitos pontos cegos que você e as pessoas que são muito parecidas com você vão ter. Então, eu entendo que eu limitava um pouco o desenvolvimento meu e da equipe, além de não ter de não... Cara, a gente, querendo ou não, a gente está fazendo um negócio, a gente está... tipo assim, a gente está gerando faturamento para a empresa, a gente está consumindo isso da sociedade, e de alguma forma a gente tem que retribuir isso, né? Trazer isso de volta. E eu acho que gerar oportunidades é algo que, assim, isso tem que estar na cabeça de um líder de equipe. Na hora de falar assim, cara, eu preciso montar a minha equipe, não vou espelhar gente que se pareça muito comigo. Eu vou tentar trazer pessoas que pensem diferente do jeito que eu penso. E aí eu acho que isso envolve uma evolução pessoal que às vezes pode vir. Para mim veio tipo com 30 anos. Tem gente que tem essa consciência já de muito mais cedo. Tem gente que vai vir para os 50 e acho que nunca é tarde para você falar assim, pô, errei, cara, estava errado. Tipo, eu preciso tô virando meio dinossauro, preciso me mexer com isso aqui, preciso me desenvolver nesse sentido. Então, acho que esse foi... eu acabei falando muito de um aprendizado que eu tive, mas para mim o grande erro foi ter acreditado que eu conseguia ter critérios extremamente racionais e isentos de viés para fazer a contratação, e o resultado final tinha um time igualzinho a mim. Eu acho que o ponto que você colocou, Bruno, ele é bem interessante, né? Porque entrando em um tópico polêmico, né? Vamos Uhum. colocar dessa forma. Vamos lá, vamos polemizar então. Eu acho que assim, grande parte, quando você olha uma organização no Brasil, são panelas, né? Assim, Sim, colocando panela no sentido futebolístico sim, da sim. coisa, né? Que são pessoas que já se conhecem, ou amigos de longa data, ou indicações dos amigos, e assim, se for olhar de certa forma, isso não chega a ser um problema, Sim, porque um negócio, né, ele não necessariamente ele tem que ser algo extremamente justo. exato. E muita empresa também, ela não está focada em crescer, não está focada em, enfim, ela quer ali pagar as contas e viver, né? Exato. Só que quando a gente olha, e assim, isso é a visão do Renato de pensando 2018, né, para trás. Uhum. Mas quando você olha um pouco mais para frente, você vê que muda um pouco o jogo, né? Porque você concentra muito, se concentra muita renda, se concentra muito poder, né? Sim, Em grupos muito seletos, sendo que quando você começa a abrir um pouco mais a roda, começa a olhar um pouco mais para fora, você vê que existe gente muito boa mesmo, ou que pode trazer uma visão diferente, ou que é muito produtiva, ou que pode fazer bem para o ambiente, enfim, pode trazer benefícios de N formas, né? uhum. Que é completamente fora desse círculo. Às vezes uma pessoa que ela só precisa realmente de uma oportunidade, né? Sim, Para poder deslanchar. Tá? Aí você vê que assim, coisas na minha visão, né? Coisas que chegam a ser até bizarras, né? Uma função de vendedor e o cara tem que ter curso superior, tem que ter pra quê, né? inglês fluente, Pra quê, velho? falar espanhol, ele tem que dominar de pacote Excel. Fala, cara, tipo, eu acho que
de pessoal de vendas que eu conheço, gente muito boa, mas tem gente que não tem nem curso superior, sabe? Sim, Então, ou tem um curso nada a ver, né? Foi fazer, sei lá, fisioterapia, foi, tipo, engenheiro, não tem nada a ver com a venda em si, né? exatamente. Então você olha e você fala, cara, mas assim, por quê, né? Qual que é o critério? Aí depois de um tempo você descobre que não tem critério, né? Cara, E isso é uma coisa muito bacana. Eu assisti, né, um painel sobre gestão de pessoas em startups, e aí o painel estava muito interessante, assim, né? Tinha o pessoal ali da GUP, do FIDES, que trabalha, né, com essa questão de contratação, gestão de pessoas, e tinha o lado do investidor, né? Tava o Rodrigo Baia lá da Redpoint falando, trazendo um pouco o lado, né, de como que o investidor olha essa questão de desenvolvimento de pessoas, de diversidade, e acho que um consenso que rolou ali no palco, que eu achei muito interessante, é que, assim, quando você... E aí você vai saber muito disso, né? Quando você começa um negócio, você tem muita coisa para fazer. Você tem, tipo, muita variável para pensar. Você tem um monte de coisa... Assim, basicamente, todo momento você está pensando o que pode quebrar a empresa, o que pode... enfim, como que você pode minimamente tracionar aquilo, propor uma solução para o mercado. E, assim, as coisas acontecem numa velocidade tão rápida que você ter uma pessoa ali que é muito semelhante a você, tem muito aquela coisa que você troca no olhar, assim, tipo, em duas palavras você resolveu aquilo, você conseguiu trocar uma informação muito rápido. Isso no começo da empresa ajuda muito. Agora, chega um momento em que o jogo vira, que você começa a precisar de gente que pensa diferente, porque senão você cai num viés muito grande, você fica muito preso naquilo. Então, eu acho que é normal e no começo até ajuda você ter pessoas muito próximas, assim, muito que a comunicação é muito fluida, muito fácil. Mas até certo momento. Depois você começa a fazer falta gente que pensa diferente de você. realmente essa visão mais plural, né? Aham. Ela traz uma série de benefícios que eu acho que no Brasil ainda engatinha muito, né? Eu acho que tal qual dados é algo que todo mundo fala que faz, mas na prática você não vê muita coisa, né? Assim, eu acho que por isso que eu falei, até voltando um pouco naquela questão que eu falei de conhecer as técnicas de vendas e tal, isso vale para o gestor também, porque eu vejo, assim, né, a galera muito, assim, inside sales, tipo, ficou meio no hypezinho, né, dos últimos anos agora, várias startups crescendo, muita gente contratando, esse mercado aumentando, e eu vejo que, assim, muitos líderes, gestores são formados, então fez curso, fez aquilo, fez não sei o quê, e acaba ficando, na verdade, só replica aqueles conceitos, aquelas coisas que ouviu, e aí que eu falo que a consciência social, você entender sua responsabilidade como um líder de equipe, como uma pessoa que é responsável por outras pessoas, e de você promover inclusão, promover diversidade, isso é extremamente importante, senão você vira um batente de porta, você só está fazendo a informação correr, você só pegou tipo, o que você aprendeu ali nos cursos, nos livros, e está replicando isso para o seu time, mas não necessariamente você está sendo uma liderança para aquelas pessoas. Sem dúvida, e, cara, realmente o cargo de gestão ele não mexe, acho que você pontuou muito bem, né? Só com o aspecto técnico, né? Você realmente tem que ter uma visão um pouco mais ampla, né? Sim. Para não replicar injustiças e coisas que você fala que não concorda, mas no dia a dia você faz. Né? Esse é um desafio diário. Fantástico. E agora falando de coisa boa, né, Bruninho? Vamos lá. Fala assim em relação ao que você considera ser o maior acerto da sua carreira. Cara, o maior acerto, pontuando uma situação específica, eu acho que foi a minha, o meu timing de entrada e de saída da OMI. Eu acho que isso, assim, o timing de ir para lá, eu acho que foi muito, assim, deu conseguir ter um momento, assim, de falar, cara, a minha equipe tá legal, o processo tá rodando, tipo, a minha área tá rodando aqui, as coisas estão funcionando, mas eu ainda tinha aquela coisa de querer dominar o mundo, de ser, tipo, posso fazer tudo e tal, e eu tinha um incômodo de ficar assim, cara, eu preciso me testar em equipes grandes, em outras empresas, em outros mercados, eu não quero ficar muito fechado nisso que eu estou fazendo agora. Então, assim, a minha ida para a OMI me proporcionou
exatamente as experiências que eu queria viver, que era uma escalada muito rápida, aquela coisa que eu lia nos livros, que eu ouvia em podcast gringo falando, tipo assim, eu falei, cara, como é que deve ser essa loucura, né? Eu via, sei lá, às vezes ia conversar, via com alguém, às vezes de tipo, um mercado um pouco diferente, alguém que, sei lá, vivenciou uma escalada na Stone, em 99, pegou em outros modelos de negócio, eu falei, cara, isso aí eu acho que vai ser muito bom para mim. E aí, por que eu falo que foi um acerto esse timing, né, de ir para lá? Porque eu tinha e tenho um apego emocional, uma questão diferente com a NetShowme, por toda a história que eu tenho lá e tal, mas eu não me apeguei a isso, eu acho que eu coloquei a minha decisão profissional acima disso. No fim das contas, cara, você pode ter, tipo, pode ser a sua empresa, pode ir mais, mas a sua questão profissional, ela tem que ser decidida de forma profissional e não pelo sentimento ali. Então, assim, foi a minha despedida na NetShowme foi chororô, a gente se abraçou e foi pro bar e fez tudo aquilo, mas, cara, eu estava tomando uma decisão profissional que iria me fazer me desenvolver em muitos pontos que eu queria. Então, como eu falei, essa escalada, a coisa de tipo, lidar com muita gente diferente, de ter que demitir um monte de gente, passar por isso, e no começo é extremamente desagradável, mas você entende que isso é parte do processo. Enfim, assumir papéis diferentes dentro de um time tão grande, ter muito recurso para trabalhar, tipo, não ficar muito limitado, porque, putz, eu não tenho budget para isso, para fazer, tinha budget para fazer. Então, assim, eu acho que foi um momento certo, assim, acho que é um momento que o meu time na NetShowme estava muito maduro, estava conseguindo, tanto é que ficou um ano com o Rafa ali, né, interinamente tocando, e o negócio foi acontecendo. E aí depois também, né, no meio de pandemia, quando assim a Omni começou a passar por uma reestruturação muito grande, eu falei, cara, isso tá eu tava me sentindo um pouco assim, ficando muito perto de um furacão ali. Eu falei, cara, vai acontecer muita coisa, eu não sei o que vai acontecer aqui. E eu acho que, assim, ainda mais nesse momento, eu ficar tão instável assim não vai ser algo legal para mim, nem para minha saúde mental e nem para minha carreira profissionalmente. Talvez eu fique rodando de uma área para outra, como aconteceu com algumas pessoas. E aí foi o momento de falar assim, tudo que eu queria viver aqui eu consegui, a experiência foi sensacional, mas é a hora de partir de novo. E aí eu sinto que eu saí num momento muito bom ali. Assim, eu voltei para a NetShowme, quase assim, né, tava conversando com outras empresas também, que chegaram a estar bem próximas assim, mas independente para onde eu fosse, era importante eu não ficar tão volátil, tão vulnerável ali numa estrutura que estava se refazendo praticamente por inteira. Então, acho que o timing profissional, assim, né, o timing e a decisão profissional de falar assim, independente do que, vamos dizer assim, meu coração está dizendo, o que é melhor para minha carreira. Não, bacana. E encerrando um pouco assim sobre a parte profissional, né, de trabalho, me fala 3 aprendizados que você teve ao longo da sua carreira que você acha interessante de compartilhar. Tá, vamos lá. Cara, primeiro o aprendizado, e isso é mais para gestor de vendas, assim, eu já fiz aquelas planilhas de score para contratar gente, eu fiz muita coisa para tentar chegar a um processo um pouco mais racional, e já mudei muitas vezes os critérios, o que a gente ia olhar, né, na contratação, e o único critério que eu nunca mudei e que até hoje eu realmente acredito que é a característica que para mim é mais consistente na contratação de vendedores, é que eu só contrato gente curiosa. Vendedor que não é curioso, então assim, quando você faz aquele processo seletivo e a pessoa não pergunta nada, assim, tem alguma dúvida? Não, é isso mesmo. Assim, eu fico pensando, cara, assim, o mínimo que eu esperava é que ele perguntasse, tipo, mas beleza, como é que é a entrada de lead, mas isso, quanto que acontece isso, quanto que um vendedor está vendendo, tipo assim, essa curiosidade, eu vejo muito ela refletida no momento em que a pessoa é colocada de frente com um lead ali, ela vai ter que fazer aquilo acontecer, ela vai ter que desenvolver aquela conversa, ela vai ter que, principalmente se foi por prospecção ativa, você vai ter que entrar ali e entender, né, aonde você vai pisar, entender
aonde você pode apontar que, ó, isso aqui é um problema, isso aqui vai te dar... Porque, às vezes, o cliente, né, o lead ali, ele entende o problema, mas ele não entende o impacto daquele problema para ele. Você precisa dar uma cutucada ali. Ou, às vezes, ele enxerga só superficialmente, só as consequências, mas não enxerga o problema raiz. Assim, cada empresa é uma coisa, então você vai ter que cavar, você vai ter que ir muito atrás. Então, uma coisa que eu comecei a reparar era que isso, a coisa da curiosidade, que no começo parecia muito por feeling, assim, mas é algo que para o vendedor faz muita diferença. O vendedor precisa ser curioso, ele precisa querer ir atrás, descobrir, perguntar e questionar, e questionar, e questionar. Sem isso, fica muito difícil você aprofundar nos problemas do cliente. Então, acho que esse é um aprendizado assim, para gestor que eu passo muito. Assim, não foca em vendedor curioso. Como a gente falou, não tem uma formação específica para um vendedor, não tem uma coisa... Mas se ele for minimamente muito curioso, ele vai querer conhecer mais do mercado, do perfil de cliente que ele está atuando. Se você passa coisas para a pessoa estudar, ela vai atrás porque ela está querendo, ela está buscando aquilo, ela está curiosa atrás daquilo. Um segundo aprendizado. Cara, eu não faço mudança de processo sem consultar quem executa no dia a dia. E eu já caí muitas vezes em discussão, assim, por exemplo, tá discutindo com outros coordenadores, gerentes ou heads, e fala assim, não, mas porque eu acho que o pessoal está fazendo isso por causa disso. E aí eu parece até meio tipo que eu estou fazendo piada, que eu estou sendo meio irônico, mas eu falo, gente, vocês já perguntaram para quem está fazendo isso no dia a dia? Eu falo assim, não, porque os vendedores estão fazendo isso. Eu falo, gente, mas já perguntaram para o vendedor por que ele está fazendo isso? Ou tipo, não, acho que o pessoal do marketing está fazendo uma comunicação assim, tá, mas acho que a gente tem que mudar. Pô, mas vocês perguntaram para ele por que está sendo feito dessa forma? Porque quando você está na gestão, e principalmente quando você começa a ter níveis de gestão, então você tem um líder de equipe, aí depois tem um coordenador, um gerente, quanto mais você sobe, mais longe da operação, do dia a dia, ali da trincheira você está. Então, mudar processo ali assim, é muito fácil você olhar só para o plano ali e falar, não, beleza, temos que fazer isso aqui. Mas às vezes na prática não faz sentido nenhum. Quem está fazendo fala assim, cara, vocês estão malucos. Sempre eu tento, quando eu preciso fazer alguma mudança assim de processo ou de alguma coisa mais estrutural, sempre entender o impacto para quem vai executar aquilo no dia a dia. E, cara, e um terceiro ponto, que aí tem muito que a gente falou um pouco agora atrás, que assim, acho que esse foi um grande aprendizado que eu tive depois de tanto bater a cabeça, que nenhuma decisão e nenhuma pessoa são 100% isentos de viés. Então, você não contrata 100% sem viés, você não demite 100% sem viés, você não faz decisão de mudar as coisas assim. Eu vejo, assim, pessoas que falam assim, não, a decisão foi tomada baseada em dados. E aí, às vezes quando você está muito próximo e você entende a tomada de decisão, você vê que a decisão, na verdade, foi tomada da cabeça da pessoa e ela buscou algum recorte ali nos dados, alguma análise que justificasse por que ela tomou aquela decisão. Então, na verdade, a decisão não foi tomada baseada em dados, né? Na verdade, a decisão foi tomada da cabeça da pessoa, do head, da liderança, da equipe ali, e ela buscou algum jeito de justificar aquilo. Então, assim, mesmo que as pessoas falem assim, foi racional e não sei o quê, sim, mas sempre vai ter um viés. Sempre vai ter, na decisão, na pessoa, sempre vai ter um viés. Sim, eu acho que é interessante a pessoa aceitar que existe um viés, né? Uhum. Até para, enfim, ter uma autoconsciência do que, enfim, aquela frase, né? Não, a decisão, ela, igual você comentou, foi 100% pautada em dados. Aí, tipo, você fala, foi mesmo? Você tem certeza? Exatamente. Exatamente. Eu já estou um pouco vacinado com essa frase aí. Tanto que o dado, o quantitativo, né? Ele pode ter várias interpretações qualitativas, né? Exato. Você pode ter um número 2x, que na visão de uma pessoa ele representa A e na visão de outra pessoa ele representa Z, né? Então, Exato. Exatamente.
é sempre bom ter essa análise, assim, Bruninho. Pô, eu acho que são ótimas dicas, né? Curti demais. Legal. Mas agora vamos deixar o pessoal te conhecer um pouco mais. Bora. Me fala, assim, do seu hobbies, o que você gosta de fazer? Cara, eu gosto muito, muito de assistir MMA, NBA, assim, tipo, esportes. E eu gosto, assim, uma peculiaridade disso é que eu gosto de assistir ao mesmo tempo. Então, é muito comum eu estar, às vezes, num final de semana ou num dia à noite, com 3, 4 telas assistindo coisas diferentes. Às vezes eu estou assistindo, tem 2 jogos legais passando, tem uma luta passando, e eu deixo tudo e é, fico meio vidradão nisso, assim, gosto de pegar. Acho que são esportes dinâmicos, então, tipo, acontece muita coisa todo tempo. Então eu fico olhando de uma tela para outra, fico zanzando assim, e cara, eu gosto muito assim, acompanho já há alguns anos assim, e acho que como hobby toma bastante tempo meu isso, mas gosto muito de viajar, assim, conhecer lugar diferente, gosto muito de natureza, assim, então viajar praia, cachoeira, rio, esse tipo de coisa me atrai bastante. Gosto de, cara, na pandemia eu descobri que eu gosto de cozinhar, era algo que eu nem perdia muito tempo com isso, mas depois você fica dentro de casa, você começa a testar uma coisa, fica bom, testa outra, aí não fica tão bom, você aprende um pouquinho, vai fazendo. E foi um hobby que eu adquiri na pandemia, assim. Mas acho que, assim, de tudo, cara, o que eu mais gosto de fazer é estar com meus amigos, assim, é fazer aquela boa e velha resenha, assim, falar besteira e, enfim, eu tenho meu grupo de amigos assim mais fechado assim são meus amigos do colégio, então a gente se via tipo 2, 3 vezes por semana, assim, para fazer às vezes nada. E acho que isso foi a coisa que eu mais senti falta assim na pandemia, que é um hobby talvez o que eu mais gosto assim, que fiquei impossibilitado, né, de fazer. Mas realmente um esporte nunca é demais, né? Assim, 4 de uma vez, pra mim é biologicamente impossível, eu não conseguiria. E, Bruninho, aqui um jogo bem rápido, cara, jiu-jitsu ou boxe? Ah, jiu-jitsu, sempre. Cara, assim, isso é uma coisa que eu acho o jogo, assim, inteligentíssimo. Além de ser um baita de um exercício físico, e eu acho que tem uma coisa que aí, de qualquer arte marcial, assim, que é bom que você apanha tanto até você ficar humilde, né? Quando você está ficando bom, assim, você apanha tanto, você fala assim, não, puta, ainda, pra ser bom mesmo ainda falta muito, assim. Mas o jiu-jitsu em si, acho que, né, acho que foi uma coisa que eu descobri, cara, me apaixonei, assim. Tô enrolando para voltar, mas enfim, agora em época de pandemia é bem complicado, assim, não tem como você fazer jiu-jitsu sem ter contato com a pessoa. Mas assim, a parte de disciplina também, né, a questão da. Porque, por exemplo, o boxe eu treinei já há bastante tempo, gosto, assisto de vez em quando também, quando tem as lutas, né, assim, dos principais caras que estão lutando hoje em dia, dos principais nomes, eu acompanho, assim, acho super bonito também o boxe quando bem executado, não era o meu caso treinando, mas mas o jiu-jitsu, assim, como outras artes, né, que envolve kimono, faixa, esse tipo de coisa, você tem uma questão de disciplina, um respeito que é exigido ali no tatame para entrar, para sair, você respeitar quem é mais graduado, quem é mais velho, esse tipo de coisa eu acho que na formação é muito bom. E eu acabei gostando como esporte também, gosto de assistir, de acompanhar. Então, eu gosto de boxe, mas jiu-jitsu sempre. Massa, bacana demais. E hambúrguer ou fritas? Ah, essa aí foi fácil, essa aí você facilitou para mim. Hambúrguer, sempre, cara. Eu gosto de todo jeito, na churrasqueira, na chapa, na frigideira, fazendo em casa, pedindo delivery. Cara, é coisa simples, é rápida. Eu gosto muito, assim. E batata frita, eu acho que eu devo ser um dos casos raros na humanidade que, tipo assim, caga completamente para batata frita. Se tiver, eu como ali com ketchup. Se não tiver, também não faz falta nenhuma. Eu sou o tipo de pessoa que vai no McDonald's e troca no combo a batata pelo nuggets, pra você ter uma ideia. Falar que você levantou uma polêmica aqui que a gente vai até encerrar o podcast. Depois dessa, fala assim, não, não vai virar critério. Não podemos trazer gente que não gosta de batata frita aqui.
Vou colocar antes da definição de pauta, falar assim, ó, essa pergunta aqui ela é eliminatória, dependendo da resposta que você der, a gente não vai nem evoluir. É Não, isso aí. mas realmente eu imaginava que seria hambúrguer, mas não imaginava que seria tão polêmico. Hoje a gente está entrando em assuntos espinhosos aqui. O pior deles foi a batata frita. Com certeza. E, e assim, Breninho, a gente está terminando já aqui, né? Estamos finalizando as perguntas. Eu Legal. queria, tipo, também, pô, abrir espaço para você poder passar alguma dica de meio de conteúdo que você acompanha, né? Pode ser podcast, Legal. blog, Twitter, enfim, de qualquer assunto. Cara, eu vou passar três. Na verdade, eu vou falar de quem produz o conteúdo, assim, né? Que eu particularmente acompanho bastante e gosto. Dois tem a ver com esse meio de empreendedorismo, startup, e outro nada a ver. Mas eu vou explicar o porquê. Cara, a primeira dica de conteúdo que eu dou é um perfil que chama Startup da Real. Eu gosto bastante, assim, do conteúdo. Eu comecei acompanhando pelo Twitter, que ele fazia umas graças, assim, né? Tirava uma onda com o pessoal, com os startupeiros, assim. E, mas, assim, o conteúdo evoluiu de uma forma que eu gostei muito, assim. Ele começou a escrever uns textos bem, aqueles épicos grandes no Medium, assim, com bastante análise, com bastante referência, e de um assunto que eu tô muito no dia a dia, assim, também. E isso foi evoluindo. Comprei o livro, li o livro do cara, gostei. Assinei a newsletter paga dele também. E eu gosto bastante, assim, fala de não só de empreendedorismo, mas fala de questões sociais, de política também. Eu, particularmente, gosto bastante. E no Instagram, no Stories, ele tipo, todo dia abre aquela caixinha de perguntas e rola umas discussões bem interessantes. Então eu deixo como dica qualquer um desses canais que ele se comunica, eu gosto bastante. Um segundo conteúdo, né, canal de conteúdo que eu vou deixar aqui é o canal do Rodrigo Bayer, da Redpoint, o canal do YouTube dele. Ele tem uma série que chama Pergunte ao VC. Eu gosto muito de entender o negócio como um todo. A gente, às vezes, está muito na operação ali, está muito no dia a dia, e não enxerga que, por exemplo, numa startup que normalmente você precisa de investimento, você vai ter outros sócios ali que enxergam o negócio de uma forma diferente da que você enxerga. Então, eu acho que assim, não é um conteúdo basicão inicial para quem não manja zero de venture capital e quer entender. Eu acho que tem algumas leituras que podem facilitar mais o beabá. Ele acaba usando alguns termos um pouco mais técnicos, usa muitos termos em inglês, assim, que talvez não seja familiar para todo mundo. Eu mesmo, tem coisas que às vezes ele fala, eu preciso buscar entender o que era aquela mecânica que ele falou e tal, mas eu acho que ele traz um jogo assim meio nessa ideia de jogar real, assim, de falar, cara, até na questão de se você quer empreender, quer pegar dinheiro de venture capital, é esse mesmo jogo que você quer para sua vida. Você sabe que você vai estar casando ali com um investidor por 10 anos, se você quiser sair no meio do negócio, enfim, nem entre nisso. Então, eu gosto muito desses tipos de conteúdos que jogam meio nessa ideia da real, assim, né? De falar, cara, assim, não é para todo mundo, não é legal assim. E, e aí um terceiro que eu gosto bastante aqui, coincidentemente, né? Tipo, é um negócio de MMA, um canal de MMA, fala de luta, que chama Sexto Round, é um canal no YouTube. E por que eu vou deixar ele? Porque acho que como comunicador é um cara que eu gosto bastante. Acaba falando de um assunto específico, né, que eu acompanho, que eu gosto, mas a forma dele se comunicar também mudou muito ao longo do tempo. É um cara que começou a escrever num blog, depois viu que texto estava perdendo um pouco o espaço ali naquele nicho específico, começou a focar em fazer podcast, vídeo, mudou um pouco o formato, mudou o cenário, enfim. E, inclusive, eu assino, né, a parte de membros desse canal, e ele está trazendo bastidores de como é que é a metodologia dele, como é que ele usa para escrever roteiro, como é que ele pensa o cenário, como é que faz as análises. Então, esses três, o Startup da Real, o Rodrigo Bayer e o Sexto Round, são três conteúdos aí que eu deixo como dica.
Pô, eu acho que são ótimas dicas aí. Fica então registrado aqui no canal. E assim, Bruninho, para poder finalizar aqui, primeiro agradecer demais sua disponibilidade, né, novamente, por seu tempo que você dedicou. O nosso bate-papo que tá bem legal, né? Uma pena que está encerrando. Sim. E também abre espaço para poder, enfim, fazer um jabá seu também, falar do Netshow Mês, se quiser, de você, projeto pessoal, redes sociais, pode ficar à vontade. Legal, legal. Cara, assim, de verdade, agradeço demais, assim, nossas conversas costumam ser no boteco, né, mas acho que foi tão legal quanto, né, a gente falando nesse formato um pouco diferente, pensando um pouco no que a gente vai falar, né, porque no boteco a gente não tem muito filtro, né, mas, Exatamente. mas assim, bom, cara, NetShowme, a gente vende soluções de transmissão ao vivo para empresas, então qualquer tipo de evento, seja por Zoom, seja fisicamente, estúdio, tudo a gente atende, a gente tem plataforma nossa, faz também YouTube, Facebook, o que for melhor para o cliente. A gente entende qual é o projeto e coloca por isso que a gente fala, solução para transmissão ao vivo. E a gente tem um produto que está um pouco mais de 1 ano e meio aí no mercado, que é a OTT, né, a plataforma Over the Top, que é basicamente um Netflix corporativo, né, para produtores de conteúdo também, para você ter aquela estrutura que tem o Netflix, o Amazon Prime, o Globoplay, aquela estrutura de você ter um agregador de conteúdo, às vezes com uma gateway de pagamento, para você cobrar assinatura ou para você vender uma coisa pontual, ou simplesmente para gerar awareness, porque você vai monetizar de outra forma, seja com consultoria, com alguma coisa que você vende. Enfim, atendemos multiplataforma, tem aplicativo mobile também. Enfim, para produtores de conteúdo, áreas de marketing, comunicação, quem tiver interesse, estiver ouvindo, pode me procurar para a gente bater um papo. Acho que a melhor forma de falar comigo é no LinkedIn, ou por e-mail. O LinkedIn é Bruno Oshiro, meu e-mail é bruno.oshiro@netshow.me. E acho que esse é mais fácil, assim. Eu confesso que nas férias, no fim de ano, eu fiquei um pouco fora do LinkedIn, assim, deixei um pouco em off aí, mas eu costumo responder quem faz conexão por lá, quem pergunta, chama para conversar sobre venda, sobre empreendedorismo. Eu já deixo bem claro que eu não sou guru, eu não sou mentor, eu não, assim, mas se quiser bater uma ideia, quiser trocar aí, a gente, enfim, sempre arrumo um horário para a gente fazer isso. E acho que é isso, mais fácil pelo LinkedIn mesmo. Eu não adiciono ninguém no Instagram e no Twitter que eu não conheço, então é mais fácil, o canal mais fácil é esse aí. E acho que é isso, cara. Agradecer demais aí pelo espaço. Falou pra caramba. Espero que tenha sido legal o papo. Espero que as pessoas também consigam tirar alguma coisa desse episódio. E estamos aí, precisando, só chamar. Então, legal demais, Bruninho. Pô, obrigadão, viu? Mais uma vez. Com certeza teremos outros episódios no futuro. Agradeço também demais a audiência. Pessoal, um abraço para vocês. Nos vemos no próximo episódio. Valeu.